E agora vamos resolver a questão 174 da prova amarela do Enem 2019. Ela diz o seguinte: um vidraceiro é contratado para colocar uma porta de vidro que escorregará em uma canaleta de largura interna igual a 1,45 cm, como mostra a figura. Aqui está a figura, né, a largura interna e a peça de vidro, que é a espessura do vidro. E ele segue: o vidraceiro precisa de uma placa de vidro de maior espessura possível, tal que deixe uma folga total de pelo menos 0,2 cm para que o vidro possa escorregar na canaleta e no máximo 0,5 cm para que o vidro não fique batendo com a interferência do vento após a instalação. Para conseguir essa placa de vidro, esse vidraceiro foi até uma loja e lá encontrou placas de vidro com espessuras iguais a 0,75, 0,95, 1,05, 1,20 e 1,40 centímetros. Para atender às restrições especificadas, o vidraceiro deverá comprar a placa de espessura em centímetros igual a 0,75, 0,95, 1,05, 1,20 e 1,40 centímetros. Ou seja, dessas placas disponíveis aqui, qual que o vidraceiro precisa comprar? É uma questão muito simples e muito fácil de resolver. Vou mostrar para vocês como é que faz. O ponto de partida que você precisa iniciar a sua resolução é desse intervalo que ele lhe dá aqui, olha. Ele diz que isso aqui é 1,45 e ele lhe dá dois intervalos aqui de folga. Olha, a folga total deve ser de pelo menos 0,2 centímetros e no máximo 0,5 centímetros. Então ele lhe dá a folga mínima e a folga máxima. E é isso que você precisa calcular. E é isso que vamos fazer agora. Quando você for calcular intervalo, a primeira coisa que você precisa fazer é uma reta e colocar aqui seu intervalo de base. Por exemplo, eu vou colocar aqui, olha, 0 e aqui 1,45. Por que eu peguei o intervalo de 0 a 1,45? Isso aqui é centímetros, tá? Porque é o intervalo que ele me deu aqui, olha. Eu tenho uma canaleta que é de 1,45 centímetros, então eu estou nesse intervalo aqui. Só que ele me diz que nessa canaleta eu vou colocar uma placa de vidro. Olha, o vidraceiro precisa de uma placa de vidro de maior espessura possível, tal que deixe uma folga total de pelo menos, ou seja, eu tenho uma folga mínima, vou colocar aqui FM, folga mínima, igual a 0,2 centímetros. E no máximo, então eu tenho uma folga máxima, eu vou colocar um Mzão aqui, igual 0,5 centímetros. 0,5 centímetros. O vidraceiro tem esse intervalo aqui de 1,45 centímetros e ele precisa tirar essas duas folgas, a folga mínima e a folga máxima. Qual seria a espessura do vidro se eu fosse utilizar a folga mínima? Eu tenho que pegar 1,45 e subtrair a folga mínima, que é 0,2 centímetros. Como é que eu faço essa subtração? A primeira coisa é colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu coloco vírgula embaixo de vírgula. O que está à esquerda da vírgula aqui é um zero. Então, eu vou colocar o zero aqui. À direita da vírgula tem o 2. Eu vou colocar o 2 aqui. Passo o traço. Baixa o 5. 4 menos 2 é 2. Vírgula embaixo de vírgula. E 1 menos 0 é 1. 1,25 centímetros seria a espessura do vidro caso eu utilizasse a folga mínima. E eu vou colocar ele aqui no meu intervalo. Aqui está 1,45, então 1,25 vai estar antes do 1,45, porque é um tamanho menor, né? 1,25 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer deduzindo a folga máxima. Eu vou pegar o intervalo da minha canaleta e vou subtrair a folga máxima para saber qual seria a espessura do vidro se eu fosse utilizar a folga máxima. Então, eu vou pegar 1,45 centímetros e vou deduzir o 0,5. A mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. O que está à esquerda da vírgula é o 0. O que está à direita da vírgula é o 5. Vou fazer essa subtração. Baixa o 5. 4 dá de subtrair de 5? Não dá. Empresto um daqui para cá, vai ficar 14. 14 menos 5 é 9, vírgula embaixo de vírgula. Aqui era 1, foi emprestado para lá, ficou 0. 0 menos 0 é 0. Então, 0,95 centímetros seria a espessura do vidro caso eu fosse utilizar a folga máxima. E eu vou colocar ele aqui, olha, 0,95 centímetros. Estou colocando aqui nesse ponto porque ele é menor que 1,25 e é menor que 1,45. Então, observe o seguinte. O vidraceiro precisa de uma placa de vidro de maior espessura possível, tal que deixe uma folga total de pelo menos 0,2 centímetros. O cálculo dessa folga é esse aqui, olha. Esse aqui tem 0,2 centímetros. 0,2 centímetros. Se a folga mínima é essa, é esse intervalo aqui, então a placa de vidro não pode ser maior que 1,25. Se ela tiver 1,25 centímetros, a folga ela já está no limite aqui de 0,2 centímetros.
A mesma coisa acontece quando eu vejo aqui, olha, e no máximo 0,5 centímetros, para que o vidro não fique batendo com a interferência do vento. Ou seja, onde é que está a folga de 0,5 centímetros? É essa folga aqui, olha. Ela está 0,5 centímetros. A espessura mínima do vidro tem que ser 0,95 centímetros, porque se esse vidro tiver uma espessura menor que 0,95 centímetros, essa folga aqui vai ser maior que 0,5 centímetros. Então, todos esses valores aqui menores que 0,95 não servem para a minha placa de vidro. A menor espessura para a placa de vidro tem que ser 0,95. A mesma coisa acontece aqui no 1,25. Se eu pegar uma placa de vidro onde a espessura seja maior que 1,25 centímetros, essa espessura ela vai alcançar esse lado aqui e minha folga aqui vai ficar menor que a folga mínima aceita, que é 0,2 centímetros. Qualquer placa de vidro que tenha uma espessura menor que 0,95 não me serve, que tenha uma espessura maior que 1,25 também não me serve. Então a espessura de vidro que é aceita, ela vai do 0,95 até 1,25. Ela tem que estar neste intervalo aqui, olha. São as espessuras que são aceitas para a minha placa de vidro, de 0,95 até 1,25. Então eu tenho uma placa de 0,95, é uma placa que é aceita, porque ela está aqui, olha, ela dá meu limite máximo aqui para a minha folga. Eu tenho uma placa de 1,05, ela também é aceita, porque ela está aqui nesse intervalo de 0,95 até 1,25. 1,05 vai estar por aqui, ó. Eu tenho uma placa de 1,20 que também é aceita, porque ela está aqui dentro desse intervalo, ela vai estar por aqui assim, uma placa de 1,20 de espessura. E tenho uma placa de 1,40, que ela não é aceita, que ela vai ficar aqui por fora, 1,40. Então eu tenho duas placas que não são aceitas, 1,40 e 0,75, porque o 0,75 vai estar por aqui, 0,75. Então a placa de 0,75 e a placa de 1,40 não vão me servir. Tenho três placas que me servem: 0,95, 1,05 e 1,20. E qual dessas três placas aqui é que o vidraceiro deve comprar? Para responder essa pergunta, basta você olhar aqui, ó. O vidraceiro precisa de uma placa de maior espessura possível. 0,95, 1,05 e 1,20, qual é a maior espessura? Vai ser 1,20, né? Ela é que está mais próxima do meu limite aqui de 1,25. Então, quando eu perguntar, para atender às restrições especificadas, o vidraceiro deve comprar a placa de espessura em centímetro igual a resposta é 1,20 centímetros, letra D. E assim você gabarita a questão, beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida para vocês.